quais são as escolas de powerlifting. Se tu quiser saber o que influencia na forma como se vê hoje no powerlifting, quais que são as ideias que fizeram o powerlifting ser o que ele é hoje, eu vou responder aqui as perguntas. Primeira coisa, parar com essa história de escolas. Hoje não dá para tratar mais assim como escolas, mas sim como grandes influências, ideias que contribuíram com a construção de alguma forma de treinamento, alguma filosofia de treino. Por causa assim que não dá para falar mais sobre escola, escola russa, escola americana, escola britânica, porque há muito tempo a informação, seja via livros, artigos e principalmente depois do surgimento da internet, quebrou totalmente essa ideia de escolas, de aquele país ou aquela região fazia um determinado método de treino só e que tinha outro país lá que fazia outro totalmente diferente, não tinha conexão, não tinha troca de informações e aí só se degladiavam no campeonato, no Olimpíada, o que for. Hoje não tem mais essa, há muito tempo na realidade. Se fosse talvez ali dos anos 1900, 1930 para trás, beleza. Mas hoje não dá para falar mais, porque a troca de informação é absurda. Então não dá para tratar mais como escolas, mas sim as maiores influências. E no caso do powerlifting que a gente tem hoje, nós temos essas três aí: o halterofilismo, o bodybuilding, mais assim da era pré-máquinas, vou dizer assim pré-Nautilus, né? Existiram, claro, né, outras máquinas, mas é que a Nautilus ela foi um divisor de águas, ela trouxe uma popularidade gigantesca ali, né, com Arthur Jones, e que coincidiu ou não, né, com uma nova forma, né, de ver o bodybuilding e depois da década de 30, 40, 50, que antigamente o bodybuilding tinha, além do atleta ter a apresentação ali, né, do físico, ele também tinha que ter a apresentação ali de feito de força. Então tinha essa parte. E a terceira maior influência do powerlifting que nós temos hoje é esse senhor aí, Louis Simmons, que infelizmente há um tempo atrás nos deixou, dono, fundador da Westside Barbell, criador do método conjugado, que eles utilizam lá. Uma academia, né, que nasceu ali na década de 70, 80, mais 70, né? Mas que se popularizou muito o método dele, década de 90 e início dos anos 2000. Vou explicar depois, mais especificamente. Mas, o que o halterofilismo trouxe de influência para o powerlifting que nós temos hoje? A ideia, a presença dos treinos full body que nós vemos por aí. Por causa que o halterofilismo, a característica dele é ser treino full body, né? Fazer arranco, arremesso, e principalmente o pessoal lá do leste europeu se popularizou mais, né, o halterofilismo do que o ocidente. Então a parte de força, né, lá de muitos treinadores, eram nessa parte do halterofilismo. E aí quando eles conheceram o powerlifting, que é um esporte ocidental, nasceu nos Estados Unidos, ali com influência britânica também, eles pegaram, né, essa metodologia, as ideias que eles tinham de treinamento de força do halterofilismo, e aí incorporaram, né, no powerlifting. E por isso, né, a gente vê pessoal do leste europeu com uma frequência mais alta de treinamento. Não necessariamente precisa ser full body, mas ali treinando 4 vezes supino na semana, 3, 4 vezes agachamento, 2, 3 vezes deadlift. Então a gente vê muito isso por causa dessa influência do halterofilismo. Como consequência, por causa dessa frequência mais alta, treinos full body, um alto volume e normalmente, né, treinando ali 75% da força máxima na imensa maioria das sessões. Poucas vezes assim no ciclo de treinamento partindo ali a mais de 90% da força máxima, às vezes só no dia da competição mesmo, ficando longe de esforços máximos. Outra coisa, né, que contribuiu é a fragmentação dos exercícios, que é algo muito comum mesmo ali no halterofilismo, que é pega ali o arranco e o arremesso e aí fragmenta em várias partes e cria alguns assistentes acessórios. No powerlifting, isso também influencia tipo pin press, deadlifts parciais, também agachamento, algumas pessoas fazem agachamentos parciais, maior flutuação de cargas, em vez de ser aquela coisa assim de apenas reduzindo as repetições com o passar das semanas e aumentando o peso gradualmente, ou então aquela estrutura blocada com um conjunto de séries e repetições e só incrementando o peso. E aí quando termina o bloco, vai para outro bloco com outro conjunto de repetições e continua aumentando o peso. A ideia vinda do halterofilismo tem maior flutuação ali na dinâmica de carga, na própria semana em si, né? E no decorrer das semanas, né? No decorrer dos ciclos. Isso vem bem aí do halterofilismo, que se tem muito isso. E coloquei aí por último o futebol americano. Sim, aí é a parte mais ocidental. O halterofilismo não pegou, né, tanto aqui no ocidente como no leste europeu. Só que mesmo assim sempre tiveram pessoas que praticavam. E o pessoal que praticava ali na década de 40, 30, 50 até, se tornaram muitas vezes professores, treinadores da parte de preparação física
de atletas de futebol americano nas décadas seguintes, 70, 80. Um grande exemplo é Bill Starr, que tem um método que eu trouxe até no canal. A gente vê que tem ali uma base muito grande do halterofilismo. Então, querendo ou não, acaba importando aquilo que aprendeu, treinos full body e tudo mais, utilizando mais exercícios como arranco, arremesso, power clean, power snatch, nos treinos, né, de atletas de futebol americano, que além de ser muito fortes, vão ser também muito explosivos. Então, incorpora bem. E muitos atletas de powerlifting eram jogadores de futebol americano, ou tentaram a carreira como jogadores de futebol americano, e se descobriram fortes pra cacete. E aí depois só seguiram a carreira de powerlifting. O próximo, aqui, o bodybuilding. O que trouxe o bodybuilding de contribuição para o powerlifting? A ideia da divisão mais dedicada. Vamos falar aqui o conceito, a ideia, nas palavras do pessoal do bodybuilding. Separa o treino, né, a semana de treino em grupos musculares, né? Então tu tem um dia ali que é supino, exercício de peito, normalmente tem um supino inclinado, fly, um dia ali de costas, teria um deadlift, remada, puxada, talvez algum pull down, alguma coisa assim. Tem ali também um dia de membros inferiores, agachamento e outros exercícios, né, de membros inferiores, desenvolvimento e exercícios ali que envolvam o deltoide. E às vezes ali um dia específico de braços, mas ali a gente tem a ideia de dedicar a divisão. Então, para dar o passo, né, para um treino de powerlifting em divisão dedicada, que cada dia dedicado para um exercício é uma coisa muito fácil, muito simples de se fazer. Então quem já estava meio acostumado ali aos treinos do bodybuilding, só pegou os grandes básicos que às vezes até já fazia, principalmente se veio antes dessa época aí, nesse período dessa época aí, melhor dizendo, já treinava, então era muito mais fácil. Alta presença também de acessórios. A questão de usar muitos acessórios é muito popular, né, hoje, e muito por causa do bodybuilding, né, chasing the pump e o escambau. E também o uso da alta intensidade de esforço, né, repetições máximas até a falha, que é muito comum no bodybuilding. A questão de realmente levar o corpo ao limite, de alto esforço, isso também contribuiu com a ideia do powerlifting que a gente tem hoje. E também, né, o bodybuilding lá tempos mais antigos, contribuíram para a própria criação do powerlifting, porque como eu disse, lá no início, os atletas de bodybuilding tinham que demonstrar o físico, mas também tinham que demonstrar força. Só que chegou um momento que houve uma separação. O pessoal do bodybuilding foi só pro foco da parte da estética mesmo. O pessoal do powerlifting começou a criar movimentos ali na década de 50, 60 e 70, até finalmente conseguir criar um esporte de maneira oficial. O bodybuilding, né, ele também é um esporte bem mais popular, né, bem mainstream, né, do que o powerlifting, até porque também o powerlifting como esporte oficial é mais novo, né, bem recente, década de 80, e as academias deram um boom, né, desde que o bodybuilding começou a se tornar mais mainstream. E aí criou mais oportunidades para atletas, para as pessoas poderem fazer agachamento, spin, deadlift e levantar mais peso. E também, né, o bodybuilding contribuiu para a questão de fazer dietas mais saudáveis, né, de não ser só aquela questão de comer muito, mas de pouca qualidade, porque não é só por questão de aspecto, mas questão de longevidade também, de desempenho. E o atleta, obviamente, de powerlifting, ou mesmo de strongman, de halterofilismo, não precisa ser tão rígido na dieta como bodybuilder, por motivos óbvios. Mas, quanto mais saudável for, melhor. E o último aqui, grande influenciador do nosso powerlifting que nós temos hoje, é o Westside Barbell do Louie Simmons, né? Um dos fatores que mais impactaram no powerlifting hoje é a altíssima intensidade vindo ali da Westside, porque a Westside tem ali o método de esforço máximo e o método de esforço dinâmico, e o método de esforço repetido também, né? Mas são 2 dias de esforço máximo, 2 dias de esforço dinâmico. Esses 2 dias de esforço máximo, o atleta vai na intensidade desgraçadamente alta. É 1 RM em toda a sessão. Quando o cara assim não tá muito bem, tá meio para baixo, é 3 RM. Então, assim, nós criamos uma altíssima especificidade ali de praticar uma repetição, uma RM, a especificidade metabólica, o corpo operar ali, produzindo o máximo de energia ali naquela fração ali daquela repetição super pesada. Mas, para poder contornar o efeito negativo da fadiga, Louie Simmons teve a ideia de rotacionar os exercícios ali no decorrer das semanas, utilizando ali 5, 6, às vezes até 7 exercícios ali, exercícios especiais, variações dos exercícios principais e batendo ali uma RM, o que acabou influenciando em outras pessoas, outros powerlifters, de altíssima intensidade, só que de rotacionar esses exercícios, só que não como o Louie Simmons, né? Não como o Westside, mas só agachamento deadlift, como Eric Lillibridge, a família Lillibridge, né? Que eu já trouxe vídeo aqui no canal também, e posteriormente o
Daniel Bell, esforço de altíssima intensidade, rotação de exercícios e baixa frequência como consequência e uso, né, de barras especiais. Quando a gente pensa assim, a barra Spider e uma academia de powerlifting, a gente quase que automaticamente pensa na Westside. A Westside usa-se muito barras especiais, criaram muitos equipamentos, né, aquela máquina Reverse Hyper, né, para extensão de coluna foi uma criação lá da Westside que se popularizou pra caramba. Outra, né, grande contribuição tá ali no esforço dinâmico, né, que é fazer um movimento extremamente rápido, né, os exercícios grandes e usando bandas elásticas ou correntes. O método da Westside, o método conjugado, ele foi criado ali no contexto de powerlifting equipado, na época que o powerlifting equipado era o powerlifting. A cisão que teve do powerlifting equipado pro Raw foi ali na década de 90 com pessoas que estavam insatisfeitas com o caminho que o powerlifting equipado estava seguindo, né? As espessuras dos equipamentos estavam cada vez maiores, era mais o equipamento do que o atleta, então criaram a divisão Raw. E aí eles usavam essas bandas elásticas e correntes para simular o efeito dos equipamentos, ou simular o ponto fraco do uso dos equipamentos, vamos dizer assim. Até hoje atletas Raw acabam usando, muitas vezes a gente vê bandas elásticas, correntes. Mas o que nós temos hoje, juntando aí todas essas influências, o powerlifting está cada vez se encontrando, né, como esporte, encontrando a sua metodologia própria, que é um esporte recente, e pegando informação aqui e ali, está criando a sua ideia com o decorrer dos anos. Mark Petoy, criador do modelo Start and Strength, publicou o livro com esse nome, Practical Program, contribuiu fortemente para a base do treino de força, e essa base do treino de força é usado na base do treino powerlifting. Ele foi o cara assim que melhor conseguiu sintetizar todo o fenômeno de estresse e adaptação no corpo, aplicado ao treinamento de uma maneira prática e tendo ali escolha de exercícios corretos e o próprio sequenciamento de todo o processo de treinamento. É o cara que melhor conseguiu sintetizar e colocar assim de uma maneira mais fácil para a imensa maioria das pessoas entenderem. Maior popularidade que nós vemos hoje de divisões Raw e Raw com faixas em relação às equipadas. A equipada caiu muito de popularidade pós anos 2000. Hoje realmente as divisões Raw e Raw com faixas são bem mais populares. Diferentes divisões de treinamento, hoje a gente tem atletas que treinam full body, atletas que treinam upper lower, que é uma divisão que tem ganhado mais popularidade hoje, atletas que têm treinado com divisões combinadas, que é um dia de full body e depois dias dedicados, atletas que treinam no modelo mais dedicado mesmo, principalmente atletas maiores, mais fortes. Então tu tem assim, muitos atletas treinando de maneiras diferentes, treinadores com filosofias diferentes, com divisões diferentes. Outra coisa que está bem presente no powerlifting hoje é a prática da especificidade de fazer uma repetição, o que é demandado na competição de powerlifting, né? Uma RM, agachamento, spin, deadlift. Então, o sistema nervoso precisa aprender a fazer esse movimento, né, em uma repetição e tudo mais. Então, hoje a gente vê as pessoas praticando, não necessariamente fazendo um RM, mas uma repetição pesada e depois dá uma recuada no peso e faz a série de volume, né, para dar um trabalho técnico, para estressar se for necessário. E também, né, as pessoas estão levando mais em consideração o trabalho preventivo de lesões, porque os números estão cada vez mais absurdos. Então o trabalho de prevenção também, né, está se intensificando mais. E hoje nós temos um melhor entendimento da questão de recuperação, estresse, de que não adianta só levar porrada no treino, né, que não é no treino que nós temos resultados, mas sim na recuperação, de até o próprio processo de ter semanas ou dias de recuperação ativa, o taper, né, aquele microciclo, aquela semana pré-competitiva, antes da competição em si, que o volume, a intensidade, a frequência baixa lá embaixo mesmo, para permitir com que o atleta se recupere ao máximo e dê o seu melhor desempenho no dia da competição. E para equilibrar a recuperação e o estresse, divisões de treino com 4 treinos semanais tendem a fornecer um equilíbrio ótimo entre esses dois fatores. E bem aqui tem um vídeo onde eu te falo as 6 melhores divisões para se fazer em 4 treinos semanais. Então, te espero lá, fique com Deus e seja isso for tudo que fizeres.